E sobre a região aqui do ABC, Levi, ouve-se muito falar aqui sobre o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Sei. Aí tem a situação do veículo leve sobre trilhos, o aerotrem e o trem-bala que eles falam. É a mesma coisa? Não, veja bem. São coisas distintas. A bem da verdade, muitas vezes as pessoas confundem VLT, né, com aerotrem, que vem a ser o monorail. O VLT é como se fosse um bonde melhorado, né? É veículo leve sobre trilhos. Então, praticamente é um trem menor, né? É um bonde melhorado, um trem que vai no chão. Agora, tem a grande desvantagem. Primeiramente que ele precisa, para ir e vir, de uma faixa de domínio, ou seja, de largura, de 11 metros. É como se fosse um trólebus, né? Então, nós sabemos muito bem que não apenas São Paulo, como a região do BDPC, nós temos graves problemas de chuva. Não é adequado. Aliás, por falar nisso, nós tivemos com o nosso prefeito Luiz Marinho, já desde o início do mandato dele, sugerimos o aerotrem devido a isso. Olha, prefeito, o ideal e adequado, se o senhor pegar, por exemplo, do Alvarenga até o Paço, né, e chegar até a divisa de Santo André, o senhor terá feito a sua parte. Mas ele, com a capacidade estadística que tem, homem focado no macro, tem trabalhado, inclusive, com o governo estadual, embora seja de oposição, aqui o governo traga também um trem aéreo, alguns dizem monorail, monotrem, eu digo aerotrem, para a região toda, ou seja, passando por São Caetano, Santo André, né, e São Bernardo. Infelizmente, somente Diadema nesse projeto não estaria contemplado, que é injustiça, nem Mauá. Eu, então, sugeri para ele fazermos, digamos, uma licitação internacional para que grandes empresas internacionais e brasileiras pudessem participar desse projeto. A grande vantagem é a seguinte: se faz com muita rapidez. Por exemplo, do Alvarenga até aqui são 14 quilômetros. Far-se-ia tranquilamente em 2 anos de mandato, não é? Eu creio que ele vai tomar essa atitude, deixando de lado que o governo estadual resolva fazer o que é competência dele. Ou seja, se é para cuidar da região metropolitana, caberá ao governo estadual cuidar. Agora, o Luiz Marinho, como tem muito prestígio no governo federal, amigo do Lula, da Dilma, é do PT, o partido que nós somos da base, deverá olhar o macro, ou seja, como um todo. Mas, para ser objetivo, cuide primeiro da sua casa, cuide de São Bernardo. Depois vamos ver os demais. Agora, eu torço para que o projeto como um todo saia. Atendamos todas as cidades do ABC, não podemos discriminar ninguém. E nas campanhas que o senhor fez para presidente, para governador, o senhor esteve aqui no ABC também? Claro, participei. Tivemos aqui em São Bernardo 2 vezes, ou 3, Santo André, fomos em todos os municípios, né? Diadema. Eu creio que foi uma das campanhas que mais eu tive contato com a população, buscando nela a minha sinergia, né? Conhecendo os problemas e as agruras que a população tem e possui, né? Nós sempre com a meta de modernizar. Você vira bem, quando nós vemos a região do ABC com as torrentes, né, de água que nós temos durante o verão, nós sempre falamos o seguinte: se não resolvemos a questão da bacia do Tietê, não vamos resolver a questão aqui do ABC. É um grave erro dos governos estaduais, seguidos dos tucanos, inclusive, né, sendo cobras até hoje, não aprofundarem a calha do Tietê e darem velocidade à água. Porque os rios tributários, ou seja, o Aricanduva, todos os rios que vão até darem ao rio Tietê, não tem vazão. Chegam lá, o rio sobe e devolve a água. Para onde? Para São Caetano, não é? Para Santo André, para São Bernardo. Então, deveriam os governos estaduais atentarem para esse fato no futuro. Por isso que também no meu projeto de governo, além do anel viário, que é a ideia do livro Fidelis, de 94, eu coloquei a calha do Tietê como solução. Porque este rio é o único rio brasileiro, inclusive falei, que começa no leste e vai para o oeste. Perto do mar e acaba... Isso. Incrível, a Terra gira no sentido contrário. Este rio é anti-horário. A Terra gira para a direita e este rio vai para a esquerda. Ora, velocidade zero. Ninguém raciocina nisso. Eu não sou cientista, não sou engenheiro, mas eu acho que princípios bons nós aprendemos desde a escola e sabemos que não podemos teimar contra a física. Eu não entendo porque os engenheiros cometem esses erros. Então, primário, isso é primário, né? Então, senhor Alckmin, preste atenção, não continue errando, aprofunde a calha, sim senhor, dê mais velocidade à água, e aí as agruras do povo paulistano, com certeza, e do ABC, acabarão. E o senhor prefeito Kassab também, que não faz microdrenagem, macrodrenagem, preste atenção.
vamos ter de novo novas enchentes. Aliás, tivemos no ano passado, uma coisa incrível. Pela vez primeiro eu tive meu carro invadido por água. Eu estava em Moema, tomando café, né? Lá no França Café. De repente, o garçom falou assim, ô Fidel, estou vendo um carro boiando ali, uns 2 ou 3. Falei, rapaz, um é meu. Fui lá correr para pegar meu carro boiando. Por quê? O senhor Kassab, que está fazendo um partido político, que é o PSD, andando no Brasil todo, esqueceu de São Paulo. E não resolve as agruras dos problemas de São Paulo. Né? Então, eu tenho certeza absoluta que nós temos que cuidar disso. Olhar o povo em primeiro lugar e esquecer essa politicagem. Fazer política, senhor Kassab, com um P maiúsculo. Mas vamos lá, Fábio. Estou falando demais, né? Nada. Quero ser mais perguntado, hein? Sobre esse partido novo, foram constatados alguns problemas nele, né? Graves problemas. Além de lamentáveis fraudes constatadas, né? Nós ainda temos coisas ruins. Por exemplo, este partido existe 2 PSDs. 2 fundados lá em Brasília. Um em Osasco e outro pelo Kassab. Em Osasco, um senhor chamado Valdemir fundou o partido dia 29 de março. Né? E o Kassab fundou o PSD dele dia 13 de abril. Ora, não podem coexistir 2 em cartório. Por isso que vários partidos, entre os quais o meu, o DEM, o PSDB e outros, já estão entrando agora. Aliás, já entraram ontem, dia 18, com ações nos cartórios, né, para verificarem se existem 2 partidos ou se não tem. Aliás, existe uma coisa muito engraçada, Fabinho. O Kassab, quando fez o PSD, ele fundou no dia 13, no mesmo dia saiu do CNPJ. Eu nunca vi isso. Que efeito Brasil eficiente é essa? Porque quando você faz uma estrutura política, primeiro você funda o partido, né, e depois leva a registro. Ele só foi levar a registro o PSD no dia 10 de maio. Como é que o CNPJ saiu dia 13, hein? Que milagre isso, hein? É pior, o processo é moroso. Tem que saber que história é essa, né? Pois é, isso abre um leque de interpretações. Aliás, partindo aqui até para a questão da interatividade, a Mariana da Penha, ela pergunta, aliás, segunda participação da Penha hoje, sobre a proposta, né, da campanha sobre o serviço odontológico obrigatório. Né? Muito bem. Você sabe que eu adotei, né, no meu partido, a seguinte prática política. De quando nós tivemos os candidatos, sempre temos candidatos que têm uma atividade muito próxima ao povo, especialmente na majoritária. Eu tive a honra e o prazer de ter comigo o Luiz Duarte, né, que é um dentista, né, aqui da região de Diadema, aqui região próxima ao PVC, né, e este rapaz eu trouxe por ser jovem, eu queria também, eu sou um coroa já, né, 59, 60 anos, quis trazer um jovem de 35 para mostrar vigor. Mas o povo brasileiro tem graves problemas na área da saúde, especialmente a saúde odontológica. E eu trouxe o Luiz para exatamente reafirmar ao povo o meu propósito no campo social. Porque com o Luiz Duarte, eu queria dizer o seguinte, gente, todo mundo tem que ter a saúde bucal, que é fundamental na vida. Pessoas que não têm a saúde bucal compatível, realmente essas pessoas podem sofrer doenças de vários ritmos, especialmente a de coração. Incrível que pareça, faz mal, não é? A saúde bucal tem que ter, você tem arritmias provocadas por isso, estômago, não? Então, eu quero dizer o seguinte, quando você é candidato a presidente da República no ano passado, a questão de saúde está em primeiro lugar. Como nós também, anos atrás, colocamos a importância de termos hoje, chamadas UPAs, é o chamado socorro, pronto-socorro, 24 horas por dia, socorro imediato. Por quê? Quando você proporciona um socorro imediato à população, você não precisa de internamento posterior. Não há necessidade, porque, claro, pode ser uma coisa grave, mas socorreu rapidamente, tem ambulância em casa. Gente, o povo está aí julgado nos pronto-socorros. Se nós tivermos atendimento rápido, a pessoa vai lá, ou é socorrida em casa, e os internamentos serão mínimos. É isso que o Lula foi muito bom, muito grande nisso aí. Eu queria ampliar das 500 UPAs que o Lula fez, eu queria jogar para 1.500, pai. Saúde em primeiro lugar, mesma coisa que fome, sabe fazer para em pé, mesma coisa saúde. Nós temos que olhar com muito carinho essa questão de saúde, né? Inclusive lá na parede do PRTB, né, do Nacional, tem algumas propostas que eu estava verificando. Verdade. São propostas que hoje estão sendo apresentadas ou que hoje estão sendo implementadas, que o senhor lá atrás estava falando, tem que fazer isso, tem que fazer Você quer ver uma outra proposta que a nossa querida Dilma está fazendo agora? Nós somos da base do governo. Eu sou o único candidato, ex-candidato a presidente, que apoia a presidente Dilma lá e participa do Conselho Político. Recentemente, numa reunião dessas lá no Conselho, disse assim: presidente, com o devido respeito, mas acima de tudo, me orgulho que o meu partido apresentou no ano passado
uma proposta que eu creio que é o momento oportuno que a senhora possa vir aproveitar, caso queira. Qual seja, desonerar a cesta básica. É um nome feio de desonerar, mas é simplesmente acabar com os impostos, gente, desonerar. Acabar com os impostos do arroz, né? Do feijão, do leite, do açúcar. Por quê? Quando a criança, por exemplo, bebe, gente, um copinho de leite, ela está tomando 17% de imposto. Está tomando, bebendo, não pode, isso é um crime. E isso dá o quê? Proporciona que a população tenha mais um salário a mais. Por exemplo, se o arroz, em vez de custar R$ 2,50, custasse R$ 1,25, se a pessoa durante o ano todo comer, por exemplo, 10 quilos de arroz, ela poderá comer ou 20, ou comer 5, mas o preço vai reduzir, então é a economia. Então, em linhas gerais, o açúcar também. A alimentação, exatamente, porque nós atenderíamos a grande população brasileira, não é? Que é realmente necessário, porque o grande, quem tem dinheiro, vai comer presunto, carne, e custa muito mais. E a grande população, não há apenas os R$70, não vai sobreviver. Eu sei que o Bolsa Família é fundamental. Por falar em Bolsa Família, outra proposta nossa também é contra a taxa Selic elevada. Veja bem, quando o governo brasileiro autoriza o Banco Central a baixar, aliás, subir um ponto na taxa Selic, que hoje está em 12,25, um ponto apenas vale, sabe quanto? 17 bilhões de reais. O governo gasta 11 bilhões para atender 12 milhões de pessoas. Ora, gente, a R$120 que uma pessoa ganha, né, com a mãe de família, né, para tratar seus filhos, é muito pouco. Agora, os bancos ganham, sabe quanto? 17 bilhões todas as vezes que o governo brasileiro, que deve 1 trilhão e 700, já que 1% descontar, 17 bilhões. Os bancos botam no bolso e ficam lá só sorrindo. Sobe mais, Dilma, sobe mais, Dilma. Não pode. Isso é um crime. Então eu alertei o governo federal. Até um dia desse, o Cláudio Berto colocou uma charge lá. Fidelis é chamado de inconveniente pela Dilma. Eu falei, não, rapaz, não foi pela Dilma. A presidente, ela quer resolver o problema do povo brasileiro. Foi um grupo lá, palaciano, talvez muito mais da área econômica, que vendo que eu fui firme na proposta de baixarmos os juros do Banco Central, para que os juros também, consequentemente, do povo baixo, que é necessário você consumir mais. Agora, o que está errado aí, tudo você quer, não é o fato de ser juro alto, juro baixo, é que o modelo brasileiro está errado. O desenvolvimento nacional deve estar pautado na produção e na produtividade, e não, né, no controle da inflação com o banco subindo, o Banco Central subindo o juro. Nós temos que aumentar o consumo, aumentar a produção, o povo ficará muito mais satisfeito. Palavras aqui do Levi Fidelix. Ô, Piola, passa para mim o nome de algumas pessoas que estão participando, que eu vou fechar o bloco, nós vamos para o último bloco. Ok, então, em linhas gerais, seria uma intervenção maior do Estado na Selic, não podendo deixar o Banco Central mandando no Brasil. Só que isso iria aumentar a responsabilidade do ministro da Fazenda, né? Especialmente porque hoje quem manda no Brasil é o presidente do Banco Central. Isso não pode. O ministro da Fazenda, quando sobe, sabe, Piola? Sobe, por exemplo, o cimento. Ele importa cimento, fica mais barato. E o que tem a ver, por exemplo, o couve-flor com o cimento? Não tem nada a ver. Então nós temos que produzir mais para dar ao povo acesso à comida. E não pode ser via Banco Central. Sim, muito bem. Então vamos lá aqui. Participações, Fábio? Só um instante, selecionar aqui. Tem muita gente, infelizmente não vai dar para ler perguntas de tudo. Bom, temos o Odair Borba Venturini, do centro de São Caetano do Sul, a Bárbara Regiane Pereira, a Jéssica Teles Soares, e aqui um tuiteiro, né? @apelidadox, Ariel Grimaldi, Valesca Passos Cotrim, Douglas Castanha da Cunha, enfim, muita gente participando, muitas mensagens de carinho aqui para o Levi Fidelis, né? E gente acreditando que um dia ainda será possível o senhor assumir a presidência da República, embora hoje o seu partido faça parte da coligação da base aliada do governo.